povo, vamos retomar os nossos estudos, vamos continuar com as nossas questões, não é? O ponto nevrálgico aqui da nossa aula é justamente o eixo 1, que eu sei que muitos têm dificuldade, mas vai ficar tudo tranquilo, porque eu estou dando um apanhado bem grande de tudo que pode cair no seu edital, tá? Claro que são poucas questões, eu imagino que sejam 10 questões de cada eixo, a gente tenha 10 aí para tudo de planejamento, tudo de estratégia, tudo de projetos, tudo de processos, tudo ali de riscos até, né? Que tem uma parte ali para o bloco 4 que cai riscos, que cai a atuação intergovernamental. Então tem muita coisa para ser cobrado, né? Mas eu estou tentando, por meio das minhas questões, ter um aparato bem grande de tudo que vocês precisam aí para conseguir acertar, né? Vamos para frente, vamos lá. Na esperança. Eita, que o meu slide ficou até de cabeça para baixo, meu povo. Vamos voltar aqui. Pelo amor de Deus, volta. Isso. Vamos lá. Vamos analisar a questão de número 6 para a gente não parar aí, não perder o pique, tá? O contexto altamente complexo das organizações contemporâneas exige que sejam concedidas maior autonomia, e poder decisório às equipes de trabalho, com organizações cada vez mais horizontalizadas. Certo, né, gente? Isso aí é uma premissa atual. Cada vez menos hierarquia e mais coordenação, tá? Fica a dica. Tal realidade requer das pessoas maior capacidade para a resolução de problemas de maneira inovadora, diminuindo a urgência da liderança formal. Ou seja, a gente quer que todo mundo seja seu próprio líder, né? Ciente dessa realidade, ao assumir a gestão de uma grande coordenação após a saída do antigo gestor, Natan designa 3 equipes. Primeira equipe, grupo de 7 membros do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores, unidos para cumprimento de tarefa de dar encaminhamento a todas as demandas em atraso da coordenação. Equipe 2, então equipe 1, equipe 2. Grupo de 10 pessoas com trabalhos muito relacionados ou interdependentes, a quem delegou a responsabilidade do antigo gestor, a tomada de decisões operacionais e a implementação de ações para solucionar os problemas do trabalho com fornecedores e clientes. Então, o que está dizendo aqui? Que esse gestor pegou e fez o seguinte, ó, aquilo que o antigo gestor fazia, eu estou atribuindo a vocês, eu estou dando poder a vocês, estou dando responsabilidade a vocês, tá? Equipe 3. Grupo de 5 pessoas do mesmo departamento que se reúnem algumas horas por semana para discutir formas de melhorar a qualidade, eficiência e o ambiente de trabalho. Tudo isso daqui, tá, gente, foi retirado da própria literatura. E aí o livro que eu uso para referência, que a banca gosta de cobrar, é o livro Comportamento Organizacional do Stephen P. Robbins, tá bom? E foi de lá que eu tirei essa questão, tá? Montei com base neste livro. Então vamos lá, olha só. De acordo com as características acima, essas equipes são respectivamente, vamos lá, gente. Essas características são de uma equipe conhecida por equipe multifuncional. Então daqui a gente já eliminaria, ó, matricial de projeto, funcional de projeto, seria multifuncional, tá? E quando a gente deixa a cargo da equipe a autogestão, ela é uma equipe autogerenciada. E ela é uma equipe de resolução de problemas também, quando ela se reúne de acordo com essas diretrizes, tá? Sem mais delongas. Vou até buscar aqui o livro Comportamento Organizacional para vocês e mostrar como é que isso tá lá. Ó, comportamento organizacional. Vou mostrar meu livro aqui, que eu tenho esse livro em PDF, tá? Comprei este livro em PDF e vou mostrar para vocês. Olha só. Lá. Vamos lá. Criando equipes eficazes. Olha só. Vou dar um Ctrl F para eu buscar multifuncional. Cadê você, multifuncional? Cadê você, multifuncional? Difícil quando ele abre no Explorer para achar. Mas aqui a gente tem os vários tipos de equipe, né? Aqui, equipe multifuncional. Grupo de funcionários do mesmo... Opa, apareceu agora que não queria. Ele aparece, essa porqueira. Ai, que agora que eu achei não era para ter saído? Caramba. E agora só achou uma recorrência. Porqueira. Tá achando. Mas enfim, foi daqui que eu tirei, tá? Só para mostrar para vocês. É um livro bacana.
E aí ele deu uma travadinha boa aqui, meu arquivo, né? Normalmente eu abro o arquivo em PDF, né, gente? E isso, inclusive, é uma técnica de estudo, tá? Eu tenho muitos arquivos em PDF, faço aqui, ó, abriu, voltou aqui, olha só. Equipe multifuncional, grupo de funcionários do mesmo nível hierárquico, mas diferentes setores da empresa que se juntam para cumprir uma tarefa. Equipes autogerenciadas, grupo de 10 a 15 funcionários que assumem muitas das responsabilidades dos seus antigos gestores. E tem aqui equipes virtuais e todos esses conceitos estão aqui. Cadeia de resolução de problemas. Aqui, ó, grupo de 15 a 12 funcionários do mesmo departamento que se reúnem algumas horas por semana para discutir formas de melhorar a qualidade e eficiência do ambiente de trabalho. Só para vocês entenderem aí de onde eu tirei. E um estudo que é bem bacana de fazer, gente, é responder questões e ter o computador disponível para você estudar. Tem que usar as ferramentas, inclusive em ferramentas de inteligência artificial. Hoje em dia a gente tem. Eu trabalho muito com IA, gente. Muito. Eu tenho 3 telas. Aqui eu estou falando com vocês, eu estou com a câmera de frente, eu tenho uma tela aqui, eu tenho uma tela aqui que eu fico dividindo e mostrando para vocês. Eu tenho essa tela aqui, que é meu Note, que ele é reversível em tablet, para eu poder marcar e ensinar para vocês. Então, assim, eu uso muito as tecnologias em favor e eu recomendo que vocês façam o mesmo, né? Auxilia bastante ficar estudando com PDF, baixar a lei, buscar o artigo da lei daquela questão que você está fazendo, sabe? Dar um Ctrl F no arquivo em PDF, que é Ctrl Find, tá? Que é o comando que a gente dá. E aí a gente consegue achar o que a gente está procurando. Isso fixa muito. Isso é uma técnica que eu tenho utilizado já há algum tempo, que me ajuda bastante, até elaborar suas aulas, tá? Então, só para você ter uma noção aí de como a gente pode usar as tecnologias, não é? Tô dando dicas aqui até de preparação para vocês, além de corrigir tua prova, tá? Então, sem óbice, letra B, sem grandes problemas, sem grandes traumas, tá? Vários são os modelos de liderança trazidos pela literatura especializada, que reforçam a necessidade de grupos e equipes quanto à definição de diretrizes e meios para o alcance de resultados, o que quase sempre passa pela ideia de motivação e melhoria do desempenho. Considerando o fenômeno da liderança nas organizações, associe os seus diversos tipos às características aplicadas no contexto de trabalho. Daí a gente tem liderança situacional, nós temos liderança transacional, nós temos liderança transformacional. E a gente tem que marcar, dar match em PQRS. E aqui é uma questão clássica da Sesgran Rio, porque é só ela, diferente das outras bancas, ela pede para fazer associação, mas tem um número menor e um número maior, ou vice-versa, ou às vezes tem um enunciado errado que não entra no match, né? Não dá match ali, tá? Então você fica ligado nisso, que isso é importante. Esse é um modelo bem legal de questões, bem característicos, tá bom? Então a gente tem aí, portanto, que fazer as devidas associações e vamos fazê-la agora, tá bom? Bora lá então. Então aqui, olha só, a gente tem Paulo deixa claro a seus subordinados que as regras do jogo, quais são as regras do jogo, né? Salientando que os que se adequarem às suas diretrizes podem alcançar certo pacote de benefícios, de modo que, com os insubordinados, não costuma dar segunda chance, punindo severamente. Isso aqui é o que a gente entende por liderança transacional. Eu gosto de brincar com vocês, né? Quem é o líder transacional, gente? O líder transacional é aquele que usa como base de poder o poder coercitivo e o poder de recompensa. O que isso implica dizer? Ele está trocando contigo, ele está fazendo transações, por isso que ele é chamado de transacional. Eu costumo brincar que ele te dá o que você quer para que você dê a ele o que ele precisa. Então vocês transam. E se você pisar na bola, ele te fode, né? Eu brinco assim nas aulas para você fixar. Então o líder transacional, ele usa essas bases de poder, que é a barganha, é a troca, é a concessão e o medo da punição para obter de você o que quer. Assim ele exerce sobre você poder, sobre você influência, porque liderar é exercer poder, é exercer influência sobre os demais, tá bom? Então o Paulo aqui é, portanto, o líder transacional, vai dar P2, vai dar P2. Então o match inicial foi P2. Keila, vamos ver o que a Keila faz, ó. Keila observa as necessidades de desenvolvimento de seus liderados, estimulando a serem criativos e a assumirem responsabilidade pelos resultados. Ela é uma influência idealizada que oferece uma visão e um sentido da missão, os estimulando a agir corretamente mesmo em sua ausência. E aí, o que seria isso? Seria liderança
situacional ou liderança transformacional? Parece que a Keila é transformacional, né? Quem que é o cara transformacional? Ele já vai usar tanto o poder de competência que ele tem, quanto o poder de referência, o carisma, o seu charme pessoal. E o líder transformacional, ele faz as pessoas enxergarem um benefício além, uma visão que ninguém atinge, faz com que as pessoas acreditem no seu propósito e tenham com ele um propósito conjunto, não é? Esse é o cara transformacional, que além de tudo é carismático. E às vezes pode cair liderança carismática, que é um aspecto do transformacional, tá bom? Mas você pode, né, tá ligado só ao carisma, que é o poder de referência, sem ser necessariamente transformacional, tá? Mas normalmente o transformacional é também carismático, tá? Vamos lá, seguindo. Renato, sou eu. Não, é um exemplo, é uma situação hipotética, tá, gente? É um líder que evoca em sua equipe o sentimento de confiança em seu comportamento ético, porque é transparente em suas ações e decisões. Além disso, é confidente, esperançoso, otimista, resiliente e com elevado caráter, sempre compartilhando informações com comunicação aberta. E aí, gente, que estilo de liderança seria essa daqui, né? Desse líder Renato? É uma dessas aqui? Ou vai ser quem não vai dar match? Quem não vai ter um par? Porque se é Renato e a letra R sou Joe, normalmente eu não tenho um par, porque eu sou um eterno solteiro, né? Tô largado das traças. Provavelmente não vai dar match, mas vamos ver aqui, vamos ver as outras. Olha só, Sabrina gerencia uma equipe de 5 pessoas, cada qual tem certo grau de disposição para o trabalho e certa capacidade para realizá-lo, de modo que com Felipe, né, que é o seu subordinado, sente segurança para delegar as tarefas sem qualquer preocupação com o relacionamento ou com a execução do trabalho, ou seja, ela tem o estilo delegar. Esse aqui, tá, gente, é o modelo de Hussey e Blanchard, de liderança situacional. Pois é, não deu match, foi justamente o Renato. Aqui ele é um exemplo de liderança autêntica, tá? Que é com padrão ético, moral. Então, a Sesgran Hill gosta, de vez ou outra, cobrar o conceito de liderança autêntica. Eu nunca vi nenhuma outra cobrando, tá? Que é de uma literatura pouco conhecida. Então, quem mais explora modelos diferentes de liderança das bancas de que tem o conhecimento é a dona Sesgran Hill. Ela tem um jeitinho peculiar de cobrar e ela adora cobrar transacional, transformacional, autêntico, carismático, visionário, esses tipos de liderança, tá bom? Então, tomem nota e estudem aí nas suas revisões. Então, aqui ficou, vamos lá, P2, que foi o que mesmo? Q foi 3, transformacional, e cadê? O S da Sabrina foi o situacional. S de 1, S1. Vamos lá ver a referência, ó. S1, S1, R não tem, porque não deu match. 2P, 3Q, letra C de coraçãozinho para você, tá bom? E aí, só para lembrar, ó, a gente tem bases de poder de um líder. Um líder pode se valer da posição que ele ocupa, ou ele pode se valer das suas próprias características. Quando ele se vale aqui da posição que ele ocupa, ele é um líder formal. Só o líder formal pode usar essas bases de poder, tá bom? E aí ele usa o poder de recompensa, que é, se você fizer o que eu mando, eu lhe darei uma recompensa. Se ele usa o poder de coerção, se você não fizer o que eu mando, eu punirei você, ou ainda o poder legitimado, como eu sou o chefe, você tem que fazer o que eu mando. Essas bases de poder, só o líder formal pode exercer. E isso caracteriza a liderança transacional, que transa contigo e se você vacilar, te fode, tá bom? Agora, o poder decorrente da pessoa é o de competência, que é o de perícia, de técnica. Quando a pessoa é muito boa naquilo que faz, o outro baixa a orelha. Que ele é uma fonte de conhecimento, orientação e inspiração para os demais, porque ele é muito bom no que faz. E o poder de referência está ligado ao carisma, né? O charme, o jeitinho pessoal daquele cara, como um líder com o qual as pessoas gostam de se identificar. Então esse daqui, o formal também pode usar, tá? Essas bases de poder. Só que aqui também o informal. E aí eu gosto de dizer que liderança não é um padrão de influenciação só formal não, tá? Exerce poder e influência sobre as pessoas também o líder informal, que não tem posição superior no organograma. Sem óbice, tá, gente? Sem óbice. Só que o que acontece? A gente hoje repousa na liderança transformacional maior
confiança, porque ela extravasa as questões meramente formais, tá? Porque, cara, é muito fácil você ocupar uma posição superior e usar o poder de coerção ou barganhar, comprar as pessoas. Agora, envolvê-las, ter carisma, fazer com que elas acreditem na tua visão de futuro, isso é mais complexo, tá? E aí, na teoria que diferencia liderança transacional e transformacional, a gente tem esses artifícios, tá? A gente vai desde um líder laissez-faire, que é aquele deixe fazer, que não faz nada, com a administração por exceção, que pune aqueles que agem errado, e a recompensa contingente, que toda vez que faz o que ele quer, ele vai lá e dá uma recompensa. Aí, quando ele começa a ficar cada vez mais eficaz e se tornar transformacional, ele tem a consideração individualizada, que ele vê cada indivíduo como único. E aí ele começa a estimular intelectualmente esses caras, a motivá-los, e aí ele tem uma influência idealizada, de modo que as pessoas compram a sua visão e compartilham com ele um propósito, tá? Então aqui a gente vai desde um líder menos eficaz a um mais eficaz dentro dessa teoria aí processual de liderança que traz desde o laissez-faire até a influência idealizada no que a gente entende de liderança transacional e transformacional, tá bom? Tome nota porque é questão bem fácil de cair na sua prova. Vamos adiante. Segundo o modelo de competências, após o processo de formulação estratégica, mensura-se o gap ou lacuna de competências obtido pela diferença entre as competências atuais da organização e as requeridas para o alcance de seus objetivos. Uma vez mensurado, o gap deve ser tratado por meio de ações de desenvolvimento e de provisão de pessoas, retroalimentando todo o sistema de gestão de pessoas. Assim, o desempenho, a remuneração, a retribuição dos colaboradores são definidos por critérios mais objetivos e de acordo com o repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes desejados pela organização. Mais um exemplo clássico de texto inútil que o teu professor escreveu, mas eu te dei uma aulinha de gestão por competências. Em casa, com mais tempo, você lê. No dia do simulado era passar a régua e ir direto para o comando, tá? Tipo isso aqui, ó. No que se refere à provisão de pessoas, lembrando que provisão de pessoas inclui os processos de recrutamento e de seleção. Lembrando que eles adoram cobrar, tá? Recrutamento é o que, gente? É convidativo e aliciador. Ele quer que você venha, ele quer que você apareça, ele te chama, ele te convida, tá bom? Na seleção, nós temos um caráter obstativo restritivo, ou seja, toda seleção é uma comparação e uma decisão ou escolha, tá? Então, quando sai um edital bom, né, tipo hoje, no dia dessa live aqui, ó, exatamente no dia 29/5, saiu o edital do TSE que tá maravilhoso, mas não bate muito com o seu do CNU não, tá? Não recomendo tentar kamikaze mesclar não, só se você tá muito bem aí no CNU e tá preparado para encarar outra matéria. Só que assim, né, TSE é o arroz com feijão dos concursos, é o que tá sempre caindo, então não é tão inovador quanto é o concurso aí nacional unificado, tá? Então, se quiser conciliar por sua conta e risco, tá? Tem riscos envolvidos, mas depende do seu grau de preparação. Enfim, tem mentoria também para o TSE, tá? Abri hoje. Então, quando a gente pensa nesse edital super convidativo, é como se eles dissessem assim, venham marmotas, venham. Então todo mundo vai se inscrever, aquele bando de gente inscrita, todo mundo querendo uma vaga, todo mundo querendo uma vaga. É aliciador, é convidativo. Então, o sucesso do recrutamento é quanto mais pessoas acudirem ao chamado. Agora, o que é a seleção? A seleção é a hora de chorar e ranger dentes. É a hora de suor e lágrimas. É, gente, é a hora de meter o canetão, fazer uma discursiva aí entre 35 e 45 linhas, de responder no turno da manhã, em 2 horas e meia, a discursiva mais 20 questões. Depois, no turno da tarde, responder a 50 questões de 5 eixos. A seleção separa o joio do trigo, então ela é obstativa restritiva, ela vai comparar o desempenho de um com o do outro e vai afastar quem não for adequado, quem não obter a pontuação necessária. Então, enquanto o recrutamento chama, a seleção afasta de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos. Tranquilo? Então, só para contextualizar aí. Então, vamos lá analisar as assertivas. Olha só.
Um dos principais fatores do sucesso no recrutamento e na seleção é a adequação das características e potenciais de um candidato às funções e competências que espera que ele desempenhe no curto, no médio e no longo prazos, o que requer uma análise sistêmica, pois é um processo complexo. Perfeito, tá, gente? Então a gente pega, por exemplo, para fazer um recrutamento e seleção, a gente vê as especificações do cargo, a descrição e sua análise, para ver ali qual é o conjunto de atributos, de competências que ele requer, tá bom? E aí a gente faz a seleção também com base nisso ou nas competências que a organização pode vir a ter. Então, isso é um processo sistêmico, é um processo complexo, a gente pode ver no nível da organização, no nível de tarefas, por exemplo, o que a gente precisa ali, não é, para recrutar as pessoas, não é, onde é que a gente está precisando alocar as pessoas e quem a gente tem que chamar, tá bom? Então, é um processo complexo, não é simples, e a gente tem que pensar, não é, tem que predizer o desempenho do cara no futuro cargo, né? Então, a seleção tem que ser muito boa para escolher o cara bom, tá bom? É um processo sistêmico, é um processo complexo, sim. 2. Os processos seletivos compreendidos, né? Lembrando que processo seletivo é recrutamento e seleção, tá? Compreendidos pelo recrutamento e seleção, devem ser capazes de atrair e reter candidatos. Sim, você tem que atrair os que são bons, né? E reter, atrair o maior número e reter quem for bom, quem for adequado, além de qualificados. Né? O que você espera? Que eles tenham proatividade, espírito de liderança, boas habilidades relacionais e de comunicação. Errado. Por que isso está errado, professor? Muitos erraram essa daqui. Muitos vieram entrar com recurso dessa indefiro. Indefiro sumariamente. Por que indefiro? Porque indeferirei todos os outros que advierem, não é, dessa explicação. Por quê, gente? Quando eu faço um recrutamento e seleção, eu tenho critérios. E vai depender do cargo que eu vou prover. Imagine que eu estou fazendo um cargo de serviços gerais, de limpeza. Eu preciso de habilidades de liderança dessa pessoa. Eu preciso de poder de comunicação e influência dessa pessoa. Eu preciso se ele vai trabalhar sozinho operando uma máquina. Eu preciso de habilidades interpessoais desse cara. Não. Então houve o que a gente chama aqui de generalização excessiva, dizendo que em todo o processo de recrutamento e seleção as características esperadas são essas. E não, isso aqui é para um cargo de gestão, concorda comigo? Não é para um cargo subalterno ou uma pessoa que vai trabalhar de maneira atômica, isolada, tá bom? Por favor, não vacilem nisso. Então, aqui vai depender, cada seleção, cada recrutamento de seleção vai definir aí os seus critérios de seleção, né? Nem sempre você quer que o cara tenha proatividade, espírito de liderança, boas habilidades relacionais e de comunicação. Você não sabe o que ele vai fazer, você depende do que ele vai fazer, tá bom? Então, tá errado. Então, a 1 tá certa, a 2 tá errada, 3. Em um mercado de trabalho em oferta, a abundância de mão de obra e aumento do investimento em processos de recrutamento e seleção para atrair candidatos aptos a ingressar na organização. Tá errado, gente. Você tem que saber que existem dois mercados. E aí, para o bloco 4, isso é relevante, porque isso está lá na parte de sociologia e psicologia do trabalho, tá? Isso tem uma parte lá. Ou é. Não é não. É no bloco 4, se não me engano. Eu não sei. Tem um bloco específico que cobra mercado de trabalho, tá? Que fala, inclusive, de fragmentação de mercado. Inclusive, eu elaborei as questões disso e eu vou ensinar isso para vocês também do bloco 4, tá? E graças a Deus, lá no bloco 4 tem muita matéria da psicologia e da sociologia organizacional de que tem o domínio também, porque tangencia a parte de administração, tá? A parte de comportamento organizacional, por exemplo. Então, gente, quando a gente fala aqui de mercado de trabalho, ele pode estar em procura ou em oferta, tá bom? E a mesma coisa o mercado de mão de obra, que é o mercado de recursos humanos. Então, você tem dois mercados, tá bom? Quando eu falo de mercado de trabalho, eu estou falando do oferecimento de vagas. Quando eu falo do mercado de recursos humanos, eu estou falando da força de trabalho necessária, das pessoas aptas a trabalhar na sociedade, tá bom? Então, é isso que eu estou falando. Então, tem diferença e já eu vou explicar por meio de um quadro. Então, tá errado, tá? Que é o contrário. E 2, segundo a abordagem mais moderna, a política de provisão rompe com seu caráter vegetativo, certo? E molecular, em favor de uma perspectiva mais estratégica, molar e incremental, em que a ênfase migra da eficiência do processo de recrutamento e seleção para a eficácia dele, ou seja, para os resultados,
Tá perfeito isso daqui e também foi retirado do livro do Stephen P. Robbins, Comportamento Organizacional. E se você viajou na maionese em todas essas expressões, eu tô aqui para elucidá-las. Vamos aprender vocabulário com o Teacher Renato, tá bom? Vamos lá, olha só. Deixa eu mostrar os esqueminhas que eu preparei aqui para explicar para vocês. Então, nesse sentido, a gente tem a 1 e a 4. Ó. A 2 a gente sabe que está errada, né? Então, tudo que tiver 2 e 3 está errada. Todas estão corretas, também a gente sabe que está errada, né? E todas estão erradas, a gente também sabe que não. Então, é Czinho de coração mesmo, do teacher, Czinho de coração. E olha só os esquemas que eu vou passar para você. Como é que era a abordagem tradicional de recrutamento e seleção? O foco era só operacional, agora ele passou a ser estratégico. Antes a ação era micro-orientada, agora é para toda a organização. O que era a abordagem molecular, gente? A abordagem molecular verificava o indivíduo próprio para aquele cargo específico, sem pensar em todas as nuances e no aspecto interdisciplinar da sua atuação. Então hoje a gente tem de um enfoque que é molecular para um enfoque que é molar, tá bom? Molar, tranquilo? Tá certo isso daqui. E o enfoque vegetativo, ou seja, é assim, precisou de vaga, a gente chama, tá faltando gente, a gente chama. Hoje, a gente tem a gestão de pessoas como uma responsabilidade contínua e ininterrupta de provisão de pessoas. Os canais devem estar sempre abertos para recrutar e selecionar as pessoas, tá bom? Isso de forma geral, tá, gente? O setor público, claro que você só vai fazer concurso se tiver vaga. Ainda tem o caráter vegetativo no setor público, tá? Mas como a questão é de teoria geral de administração, isso tá certo sim. Bom, então a gente tem um caráter incremental. Antes era voltado para a estabilidade, agora, gente, é para criatividade e inovação. São esses os novos postos de trabalho, tá? Antes a gente queria fazer um processo seletivo bem feito, agora a gente quer o melhor resultado desse processo seletivo, por isso o foco vai para a eficácia. E de antes, centralização total no órgão de gestão de pessoas, agora é uma responsabilidade de linha e uma função de staff com participação do gestor. É o gestor que dá a palavra final na contratação, tá bom? E aqui, só para você entender, quando o mercado de trabalho está em oferta, significa que há abundância de oportunidades de emprego, de postos de trabalho. Quando ele está em procura, significa que há escassez de oportunidades de emprego. E aí tem todas as características que eu não vou repassar aqui com vocês leiam com atenção e vocês vão ver aqui todas as diferenças que precisam para a tua prova, tá bom? Meu povo, é isso. Bora que bora. Seguindo para a próxima questão. Ainda que a motivação varie de indivíduo para indivíduo e mesmo no mesmo indivíduo, né? Ficou e mesmo, né? E no mesmo indivíduo ao longo do tempo, a teoria administrativa tem apontado uma série de alternativas para compreender e gerenciar a motivação humana, buscando criar, cadê? Artifícios que a promovam, pois indivíduos motivados tendem a gerar bons resultados para a organização. No que se refere a possíveis iniciativas para recompensar as pessoas, elevando a sinergia e o grau de motivação, inclui-se. De novo, você não precisava ter lido o enunciado, mas eu botei para que te distrair, tá bom? Para te distrair. Foi, professor? Foi. Então, sacaninha, professor. Sim, eu sou. Eu sei que eu sou. Mas eu sou do bem, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. O estabelecimento unilateral de objetivos complexos e de difícil compreensão. Isso aqui, gente, é a teoria do estabelecimento de objetivos. Essa teoria fala que sim, objetivos são motivadores, mas existem critérios para que esses objetivos sejam motivadores, tá? Então, o primeiro critério é que eles sejam difíceis, mas não impossíveis, que eles sejam específicos e não sejam vagos, e que eles não sejam unilaterais, mas consensuais. Existem várias características, tá? De verdade, objetivos são motivadores, mas existem diretrizes para tanto. Então, por isso aqui está errada essa questão, tá bom? Vamos lá, seguindo. B. A atribuição de benefícios remuneratórios pelo gestor àqueles que se alinham com o seu modelo de gestão e com que eles se pareçam. Gente, quando a gente fala isso aqui, a gente fere a equidade, a teoria da equidade. E o que a equidade fala, tá? A gente tem que ter
ajusta a atribuição. Você se compara com os demais. Se você compara que um está fazendo o mesmo que você, mas ele tem mais benefícios, vai ficar puto. Se você vê que você está entregando mais para a organização e a recompensa dela é sub-recompensa, você vai ficar puto. Você até aceita uma super recompensa, mas sub-recompensa jamais. Então, pela teoria da equidade, a gente fica o tempo inteiro se comparando. Comparando o próprio desempenho com as recompensas advindas dele e comparando com os pares e comparando até com outras organizações, tá bom? Então, isso daqui está errado, tá? Tá errado. Isso não gera motivação, tá bom? Isso gera iniquidade, tá bom? C. O estabelecimento de recompensas simbólicas de valor, assim enxergadas pelos colaboradores, que eles se sintam capazes de atraí-las a partir de seu esforço e desempenho. Isso aqui é a teoria da expectância de Vroom. Eu descrevi a teoria da expectância de Vroom, que fala que a motivação é valência vezes expectância vezes instrumentalidade. Em outras palavras, o Vroom vai dizer que a gente se motiva em razão da força do desejo de atrair recompensas pelo próprio desempenho. Se a gente enxerga que o esforço vai gerar um desempenho, que vai trazer um resultado e que esse resultado tem valor e é útil para a gente se motiva a buscá-lo. Caso contrário, não. Agora, pouco importa o que te motiva. Tem gente que vai se motivar por recompensa simbólica, por recompensa material. Então, cada um se motiva por um propósito, por um motivo, tá bom? Então, é isso. Você tem que ter em mente. A motivação varia, né? Na verdade, ela varia de indivíduo para indivíduo. E é o que Vroom vai falar pra gente. Aqui tá certa, é a letra C de coraçãozinho, a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos lá, segue o baile. Próxima questão. A definição de parâmetros claros para obtenção de recompensas intrínsecas, a exemplo da possibilidade de regime híbrido de trabalho, com 2 dias presenciais e 3 em trabalho remoto. Tá errado, regime híbrido não é recompensa intrínseca, é extrínseca. O que é uma recompensa extrínseca, gente? É aquela recompensa que é decorrente do trabalho que você faz, não é o próprio trabalho. Vai ser intrínseco aquilo que você executa, por exemplo, um trabalho desafiador, complexo, inovador, arrojado. Isso é recompensa que a gente chama de intrínseca. Um teletrabalho, uma remuneração, um plano de saúde, descanso semanal remunerado, 13º, isso tudo são recompensas extrínsecas. Todas motivam, claro, tá? Isso se não estivermos falando de Herzberg, porque para Herzberg, se é extrínseco, é insatisfaciente, é higiênico, portanto não satisfaz, não motiva, tá bom? Mas a gente usa essas recompensas no âmbito da motivação no trabalho, tá bom? Intrínseco é aquilo que você faz, extrínseco é o que advém do que você faz, por isso está errada, tá? E a atribuição de títulos, funções e postos de prestígio social como meio de estabelecer recompensas extrínsecas. Gente, funções e postos de prestígio social é recompensa intrínseca. Intrínseca. Inclusive caiu no concurso do IPEA e muita gente errou, tá? Então, é intrínseca porque é relacionado ao que você faz e não ao que advém do que você faz. E aí, para fechar, olha aqui as diretrizes para um bom objetivo. As diretrizes para um bom objetivo, objetivos são importantes motivadores, eles bem definidos melhoram o desempenho das pessoas, né, porque há mais compromisso. Quando aceitos, não podem ser impostos, objetivos mais difíceis melhoram o desempenho que os mais fáceis, porque deve haver a devida capacitação. Tem que ter a retroação sobre o alcance dos objetivos, isso melhora o desempenho, né? Se for autogerenciado, é mais poderosa que a retroação externa, né? Ou seja, se você se enxerga-se a si mesmo capaz de fazer, tá bom? O compromisso com o objetivo tem maior tendência de ocorrer quando este é público, quando os indivíduos têm o locus de controle interno. E, por fim, o indivíduo precisa acreditar que pode alcançar o objetivo e precisa querer alcançá-lo para ele ser motivador. E aqui, trazendo da teoria de Herzberg, tá? Os fatores motivacionais é como a pessoa se sente em relação ao seu cargo. São intrínsecos, são satisfacientes e são do conteúdo, que é o trabalho em si, a progressão funcional, a responsabilidade, realização e conhecimento. Já os fatores higiênicos é como a pessoa se sente em relação à sua empresa, que são extrínsecos, insatisfacientes, são de contexto da organização, que são condições de trabalho, administração da empresa, relação com o supervisor, salários e benefícios. Por fim, agora,
trazendo a teoria da expectância de Vroom, nós temos o seguinte, aliás, aqui é da equidade, ó. A teoria da equidade traz essas equações aqui. Então, a gente vai estar sempre se comparando, ó, minhas recompensas, minhas contribuições, as recompensas dos outros e as contribuições dos outros. Minhas recompensas e minhas recontribuições, se elas são menores que a dos outros, eu fico puto, tem uma iniquidade negativa. Se eu recebo mais, quem vai ficar puto é o colega, ou seja, iniquidade positiva. E por fim, o Vroom fala que a motivação é igual a valência vezes expectância vezes instrumentalidade, ou seja, a gente tem um esforço individual que se relaciona com o nosso desempenho, que é um resultado intermediário de primeiro nível. Ou seja, a gente tem aqui, ó, a expectância que o nosso esforço vai trazer um desempenho individual. E aí a gente vai atribuir valor a essas recompensas, que é a valência aqui, ó, o 2. Se a gente vê uma relação entre o desempenho e as recompensas que a gente obtém, e aí se a gente vê que essas recompensas atingem metas pessoais nossas, elas têm valor para a gente. Aí a gente vai ter aqui uma instrumentalidade daquilo para a gente. E aí a gente tem a teoria de Vroom. E com isso a gente fechou mais uma questãozinha, tá bom? Vamos para 10. Vamos para 10 que é para a gente fechar mais aqui essa parte de gestão de pessoas. Aqui vamos falar de motivação de novo, tá? Aliás, vamos falar de desempenho. E é muito recorrente, gente, que eles cobrem questões relacionadas aí à questão dos erros de avaliação, tá? E essa questão é sobre isso. Essa questão é sobre isso, tá? Fica ligado nela. Vamos lá então, deixa só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui que estão me pedindo no chat do meu grupo dos mentorados. Estão pedindo o link para minha live. É só. Vamos que bora. Diversas são as variáveis, diversas, né, gente? Ó, tá errado aqui. Diversas são as variáveis que influenciam o processo avaliativo. E por mais objetivo que seja, está sujeito a erros e vieses, pois se trata de pessoas que avaliam pessoas. Portanto, é preciso ter clara a finalidade da avaliação, que é a variável teleológica, ter o conhecimento necessário e o devido treinamento para avaliar, variável cognitiva. É preciso ter a motivação necessária para querer avaliar de modo isento e imparcial, variável volitiva, reconhecendo os inúmeros benefícios de uma boa avaliação, variável compensatória. Por fim, é preciso definir a melhor técnica e os melhores meios para avaliar, dadas as condições e objetivos do processo avaliativo, variável tecnológica. Então, considerada a influência, você precisava ler isso aqui? Não precisava, mas eu te dei uma aulinha de avaliação de desempenho, tá? Considerada a influência da subjetividade no processo avaliativo, trata-se de uma atitude consciente do avaliador, que a partir de uma característica negativa notável do avaliado, observada da última reunião de alinhamento e que acaba por contaminar negativamente outros quesitos de avaliação, aqui Aqui muitos entraram com recurso e eu vou dar uma rasteira em geral. Aqui, ó, o prof foi bem capeta. O prof foi bem cruel. Peguei vocês, porque eu enrolei vocês no canto da sereia, do sereio, que eu sou um sereio, né? O que eu fiz aqui? Existem erros que são conscientes e erros que são inconscientes, tá? Aqui eu disse que ele pegou uma característica negativa e generalizou, avaliou tudo com base naquela característica que ele identificou como negativa do indivíduo e que ficou evidente numa última reunião. Aqui não é um erro de recenticidade, tá? Porque aqui a gente falou que foi uma atitude consciente e o Marras coloca pra gente que tem dois erros de avaliação que são conscientes, que é o efeito halo e seu respectivo negativo, que é o efeito Horn, e também o erro de tendência central, tá bom? São esses dois erros que são conscientes. O erro de recenticidade é um erro inconsciente, por isso não poderia ser a nossa resposta, tá bom? Porque eu coloquei isso para te confundir, tá bom? Por que eu coloquei que foi na última reunião? Para você ficar na dúvida, para testar seu conhecimento, para você lembrar que existem erros conscientes e erros inconscientes. Fui mala? Fui mala. Fui sacana?
Fui. Mas eu tô sendo aqui para que o sacana maior do examinador não consiga ferrar contigo, porque eu bato para alisar depois, tá bom? Então fica calmo comigo, não me detestem, porque eu tô fazendo isso pro seu bem, tá? Gente, efeito halo é a mesma coisa do horn. A diferença é que halo em inglês significa auréola, auréola. E horn, que é o equivalente em negativo, significa chifre. Tá te chamando de corno? Não, tá te chamando de capeta. O que talvez seja um pouco pior, né? O que talvez seja um pouco pior, né, meu povo? Então, o que que acontece? O halo é a auréola que faz de você um anjo. É quando ele pega uma característica positiva e aquilo contamina todos os demais critérios, tá bom? E o que que é o horn? O horn é o contrário, é o chifre. É uma característica negativa que é utilizada para todos os critérios com base em um único, contaminando todos os demais. E aí você, de um anjo, vira um demônio, um diabo, um cão, um diacho véi. E o cara te vê que nem um capeta, tá bom? Então aqui é o efeito horn, tá bom? Não é aqui a recenticidade, justamente por conta dessa malandragem que eu coloquei aqui, ó. Ó a malandragem que eu coloquei aqui para ferrar contigo. Ferrar no bom sentido, ferrar aqui. É efeito horn, porque a gente fala aqui que é uma atitude consciente do avaliador, tá? E quando a gente fala da recenticidade, a recenticidade não é, tá bom? Não é consciente. Não é consciente. Ô, professor, como tu é o cão, tu que tem o efeito horn na tua cabeça e no teu coração. Não, é não, é não, é não, é não. Aqui é pro teu bem, é um mal necessário, tá bom? Vamos passando aqui adiante, meu povo. Passa a régua. Olha lá. Aqui eu coloquei um esqueminha, tá? Do livro do Marras, que eu coloco na minha apostila, tá? Então, quais são os efeitos conscientes? Olha só. As atitudes conscientes do cara é efeito halo e horn e o erro de tendência central, tá bom? Quais são as atitudes inconscientes segundo Marras? Olha só. Aqui a gente tem julgar sob a impressão de uma qualidade, não é? Levar em conta características pessoais extracargos, basear-se em acontecimentos recentes, que é a recenticidade, que eu coloquei ali para te confundir, tá? E supervalorizar qualidades potenciais. Ó que bacana, né, gente? Questão bem elaborada para o seu teacher, né? Seu teacher é um efeito horn na tua vida? Não, é um efeito halo. Eu sou um anjo. Eu sou um anjo de candura na tua vida, né? Estou aqui só para o teu bem, só para o teu bem. Tranquilo, gente. Vou dar um pequeno intervalo, tá? Só para eu beber uma aguinha que eu tô muito direto aqui falando. Já já eu volto. Fica aí com minha vinheta super nova, super mega top.
Vamos lá, meu povo, voltei. Vamos corrigir mais algumas questõezinhas antes de eu finalizar mais este bloco, tá? Espero que esteja sendo proveitoso para você. Vamos lá? Vou aqui analisar mais questões do nosso simulado, que eu espero de verdade que você não me deteste por ele. Vamos lá? Vamos que bora! Olha só. A disciplina de riscos possui um corpo consolidado de técnicas e boas práticas validadas internacionalmente. Foi no início do século XXI, por exemplo, né? Porque exemplo, ô, gente, cheio de digitação, que houve a consolidação e a disseminação de práticas de gestão de risco corporativo. Entre as publicações que se tornaram referências internacionais no tema estão o The Orange Book, a Lei Sarbanes-Oxley e COSO ERM, o Acordo de Basileia II, NZC 4300 de 2004 e a ISO 31000 de 2009. No que se refere à gestão de riscos, suas boas práticas e modelos, analise as assertivas abaixo. Vamos lá! A gestão de riscos adota uma série de princípios e práticas universais, cabíveis a qualquer organização, o que torna secundária a análise de contexto. Gente, a gestão de riscos, ela não tem aplicação universal, não. Um dos princípios da gestão de riscos, eu vou até colocar aqui, que eu vou abrir meu PDF para mostrar para vocês, né, que eu preparei para os meus mentorados, é justamente, aqui, gestão de risco, é justamente esse caráter personalizado da gestão de risco. Deixa eu botar. Gestão de risco. Travou. Travou. Isso que meu Word deu uma travada assim cabulosa agora. Aqui, acho. Então, quando a gente fala dos princípios, vou até trazer aqui para vocês, ó, no material. Olha só. Aqui. Ai, não é isso. Por de Deus. Não. Cadê o arquivo? Espera aí que eu vou abrir para vocês. O Word responder aqui. Pronto. Aqui. Arquivo. Aulinha. Quando a gente fala dos princípios, olha só. Vou trazer aqui para vocês. Tão bonitinho meus PDFs, né, gente? Tão bonitinho meus PDFs que eu elaborei sozinho. Tem gente querendo se apoderar do que é meu. Tá aqui, ó. Quando a gente fala dos princípios, um dos princípios, olha só, a gente tem essas características aqui. Vem, volta aqui, princípio. Volta aqui. Aqui. Olha só. A gente tem aqui a melhoria contínua,
a questão integrada, a estrutura abrangente, personalizada e não universal. Então tá errado para começar desse universal, tá bom? E não é secundária a análise de contexto. E aqui eu trago para vocês, uma das coisas que a gente precisa fazer é justamente a análise do contexto. Olha aqui, ó, escopo. Quais os processos que a gente faz? A gente começa justamente pela análise do escopo, contexto e critério, para depois iniciar os processos. Isso aqui é da norma ISO, tá bom? Que é a que mais cai aí no teu concurso. Então, claro que isso está errado, tá bom? Vamos lá. 2. A metodologia COSO 1 adota uma matriz tridimensional em formato de cubo, em que, em uma de suas faces, evidencia objetivos comuns a todas as organizações, categorizados em estratégico, operacional, de comunicação e de conformidade, para os quais a gestão de riscos deve fornecer razoável segurança a seu alcance. E aí eu vou abrir isso aqui para vocês para mostrar aqui no guia do TCU, o referencial de gestão de riscos do TCU, gente. Aí vocês vão ver que bacana. Olha só. Vou colocar aqui para vocês, recomendo a leitura, tá? Não tem que se aprofundar na COSO não, mas o mínimo aqui você tem que saber. Eu vou te mostrar aqui, olha só, COSO. Ó, tá aqui. É isso aqui que eu coloquei, ó. Então, a gente tem aqui o ambiente interno, olha só. A seguir são apresentados 4 modelos. Aí eles colocam aqui o Orange Book, não é? Que são todos os que realmente cabem, ó. O modelo é apresentado na forma de uma matriz tridimensional cubo, demonstrando a visão integrada dos componentes que os gestores precisam adotar para gerenciar os riscos de modo eficaz no contexto dos objetivos da estrutura de cada organização. Então, você tem riscos estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade. E aqui, olha só, é uma das faces que foi justamente a que eu abordei aqui, ó, riscos, ó, categorizados em estratégico, operacional, de comunicação e de conformidade, ok? Tá perfeitinha, ó, razoável segurança ao seu alcance, Ctrl F, razoável, ó, tá aqui, tá vendo, ó, no nível aceitável. Ó, razoável segurança nunca absoluta. Porque não existe segurança absoluta, tá, gente? Enquanto houver vida, há riscos, tá bom? Ele só poderá fornecer, portanto, uma segurança razoável, nunca absoluta, o que faz da questão correta. Tá tranquilo? Tá aqui, ó. Como diz aqui. Logo, não importa quão efetivo seja o desenho e a implementação de um controle, ele só poderá fornecer uma segurança razoável, nunca absoluta. Perfeito, tá, gente? Vamos para a próxima aqui. As metodologias de gestão de riscos são mutuamente excludentes. A exemplo da Orange Book, conhecida por ter sido desenvolvida para organizações públicas e que incorpora o componente denominado parcerias, dissociando-se de outros padrões internacionais. Tá errado, tá? E eu vou colocar aqui para vocês verem o que se fala do Orange Book aqui nesse guia do TCU. Olha só, Orange. Vejamos todas as recorrências de Orange Book aqui, ó. Ó, ó, The Orange Book, produzido e publicado pelo Treasury britânico, foi a principal referência do programa. O modelo tem como vantagens, além de ser compatível com padrões internacionais de gestão de riscos, introduzir e tratar esse tema complexo de formas simples e abrangentes. Gente, ele foi criado no contexto das organizações públicas, eis a importância dele, tá? Se você, ó, gente, sinceramente, se você só ler aqui o que é o Orange Book, se eles cobrarem, vai ser desse guia do TCU, tá? Recomendo você baixar o referencial de gestão de riscos do TCU, que explica ali de maneira bem sucinta só o que você precisa saber. O que é o Orange Book, o que é a COSO, não é? O que é ali a norma ISO, tá bom? O que cai mesmo, pesado para Sesgran Rio é a norma ISO, tá bom? E aí eu coloquei aqui na sua questão, tá bom? Então tá errado, porque ele pode ser usado com outros padrões internacionais, tá bom? Não é mutuamente excludente. A vantagem dele é justamente isso. Ó o que diz aqui, ó. Ó o que diz, ó. O modelo tem como vantagem, além de ser compatível com padrões internacionais de gestão de riscos, introduzir e tratar esse tema complexo de forma simples
e abrangente. Ai, professor, você tem sido sacana com essas questões. Você vai tirar ali do âmago. É o que a banca pode fazer. Eu estou fazendo aquilo que ela pode usar de maior requinte de crueldade para tentar antever e não deixar que ela faça com você. Eu faço aqui para tu chorar comigo, que é para tu não chorar na banca, tá bom? Vamos lá. Segundo a NBR ISO 31000-2009, os processos de gestão de riscos são definidos por identificação, avaliação e análise de riscos nessa ordem. Tá errado, porque não é nessa ordem conforme eu já ensinei para vocês. Olha só, vou mostrar aqui no meu PDF que eu preparei para os alunos. Primeiro, você identifica os riscos, né? Depois de ter feito escopo, contexto e critério, você identifica, analisa, avalia para poder tratar. E a questão está dizendo que primeiro você identifica, avalia para depois analisar. Está errado, não é nessa ordem. Então, a 4 está errada, a 3 está errada, a 2 está correta e a 3 está errada. Então, somente a 2 está correta. Seja de coraçãozinho que o teacher te ama, tá bom? O teacher te ama, beleza? Vamos lá, mais uma. A última que eu vou fazer hoje neste vídeo, tá bom? E aí a gente continua. Nós temos 50 questões para corrigir. 50. Agora que eu tô na 12ª, saímos da 11ª e vamos para a 12ª agora, tá bom, gente? Mas a gente vai chegar lá, eu vou corrigir todas e eu vou dar pequenas aulinhas na correção. Não é só passar um gabarito. Não é sobre isso. A gente está aqui para aprender e eu tô aqui para te ensinar, tá bom? Então vamos fazer essa última questão para fechar de hoje, tá bom? Para fechar hoje aqui. Então, vem comigo, bora lá. Lançado em 2019, o Paraná Inteligência Artificial, vulgo PIA, é o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. Lançado pelo governo do estado, o PIA reúne mais de 380 serviços do governo do estado em um só lugar. Ele funciona como um canal de diálogo com o cidadão, atendendo demandas e reclamações de forma eficiente. Desenvolvido pela Celepar, empresa pública estadual, o PIA também congrega informações de documentos emitidos pelo governo federal e pelos municípios. Segundo o presidente da estatal, Alan Costa, a ideia é ter o Estado no celular, tablet ou computador. Temos falado muito de inovação e esse programa reúne serviços que o governo precisa prestar de maneira rápida, fácil e para que seja percebido como benefício concreto para a população. Caso o usuário informe seu CPF, o nível de customização aumenta a partir do momento em que o PIA passa a saber exatamente com quem está se comunicando. A plataforma responderá ao cidadão e, consequentemente, ganhará mais recursos a cada pergunta feita pela sociedade. Além disso, o PIA tem integração bidirecional com ferramentas do governo federal e integração municipal. Até agora, essa foi, acho que a segunda questão que de fato você tinha que ler para entender melhor, tá? Se você só soubesse a lei do governo digital, você respondia, mas pelo texto você conseguiria respondê-la, tá? Eu recomendaria a leitura mesmo daqui. Então vamos lá. No que se refere à inovação na gestão pública, bem como ao governo eletrônico e à transparência na administração pública, é incorreto dizer que, vamos lá, uma das funcionalidades aludidas pelo PIA é a interoperabilidade de sistemas, que está lá na lei do governo digital, tá, gente? O que é essa interoperabilidade? Essa possibilidade de comunicação com diversos sistemas do governo, tanto intragovernamental quanto intergovernamental, entre os governos, tá bom? Então, essa é uma funcionalidade que se espera na prestação de serviços, tá? Essa interoperabilidade, tá bom? É isso, tá certo, tá? Vamos lá, até aqui. E a promoção de dados abertos, sim. E que se alinha com a lei do governo digital, sim. A despeito de ela ser orientada a órgãos e entidades da administração federal. Certo, gente? Por mais que a lei do governo digital seja para o executivo federal, ela pode ser utilizada por outros órgãos de outros governos, outros níveis de governo. Está escrito isso na referida lei. E isso foi o que fez o Paraná com o seu PIA, tá bom? Eles se inspiraram na lei do governo digital, tá bom? Obviamente. B. Segundo a EBIA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a aplicação de soluções de inteligência artificial devem comportar limites éticos, sim, que inclusive é um dos eixos, tá? Devidamente regulados, de modo a equilibrar a proteção e a salvaguarda de direitos,
inclusive aqueles associados à proteção de dados pessoais e à prevenção de discriminação e viés de algoritmo. Perfeito, tá? Tá assim descrito, eu recomendo o EBIA, principalmente nesse eixo que fala da gestão pública e nesse eixo que fala aí das questões éticas aplicadas ao uso da inteligência artificial, tá, gente? Leiam o EBIA, porque vai cair na sua prova, tá? Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. C. O PIA está de acordo com a legislação federal, que é a lei do governo digital, tá? Tá certo. Que tem como princípios e diretrizes de um governo digital a desburocratização, certo? Como eu já mostrei para vocês, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, também mostrei isso para vocês. Implantando o governo como plataforma também é um princípio, bem como o autosserviço, também é um princípio perfeito, tá? D. O acesso à prestação digital de serviços públicos deve ser realizado preferencialmente por meio digital, perfeito, sem necessidade de mediação humana, perfeito, tá copiado e colado da lei, tá bom? Ao congregar informações de documentos emitidos pelo governo federal e pelos municípios, ao atender o requerimento de informação de cidadão acerca da execução orçamentária de outros entes, o governo do Paraná, por meio do PIA, atende ao princípio da transparência ativa. Errado, porque a transparência ativa é sem requerimento. Se está colocando no portal sem que alguém tenha requerido, isso é uma transparência ativa. O que é a transparência passiva? Quando a pessoa pede, tá? Então, olha só, aqui está dizendo, ó, ao congregar informações de documentos emitidos pelo governo federal e pelos municípios, ao atender requerimento de informação de cidadão. Se ele está atendendo requerimento de informação de cidadão, não é transparência ativa, é transparência passiva e é o único erro dessa assertiva, dessa alternativa, meu povo. Tranquilo, né? Essa foi fácil, foi ou não foi? Foi tranquilinha, tava bem óbvia. Eu até repeti coisas que eram de outra questão aí, tá bom? Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Num outro dia a gente continua a ver aí a correção, vamos entrar mais em políticas públicas, vamos falar até de assuntos do bloco 4 bem nevrálgicos ali, não é? Eu vou entrar na parte de psicologia e sociologia do trabalho, até ali eu consigo entrar, tá, gente? Pessoal do bloco 4, parte de direito do trabalho e a parte ali de segurança do trabalho, tá? De medicina do trabalho, aquilo ali para mim é grego, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, mas eu vou convidar alguém especialista no tema para trazer essas orientações para vocês, tá bom? Dito isso, eu fecho hoje aqui as nossas correções, mas eu continuo porque a gente está aqui até o dia da prova para servir. E eu espero que seja uma fonte muito boa para os seus estudos, o meu canal. Então, se você ainda não fez, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe, mostre para mais alguém que pode se valer desses conhecimentos. Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.